Olá, Gil aqui. Vou começar a leitura do livro 2 do Aristóteles, do Física. Capítulo 1. Entre os entes, uns são por natureza, outros são por outras causas. Por natureza são os animais e suas partes, bem como as plantas e os corpos simples, isto é, terra, fogo, ar e água. De fato, dizemos que essas e tais coisas são por natureza. E todos eles se manifestam diferentes em comparação com os que não se constituem por natureza, pois cada um deles tem em si mesmo princípio de movimento e repouso. Qual a diferença principal quando se fala, não sei o que lá ocidental, não sei o que lá oriental? A diferença principal é a seguinte: no Oriente, as pessoas de uma forma geral são conhecidas por fazer atletismo espiritual. Tem uns caras no Oriente que tipo levanta o braço e aí por força de vontade o cara passa 40 anos com um braço levantado, né? Tem uns que conseguem dormir com o braço levantado, mas isso nos faz observar determinadas coisas sobre a realidade que antes não eram sabidas e que a ciência precisa comportar para que seja dita ciência, né? Há os cientistas e os cientificistas. Os cientificistas são aqueles que acomodam-se nas explicações mais simples. E por isso ficam cínicos, se tornam pessoas cínicas, porque elas são impedidas de lidar com a natureza tal como é, ainda que essas pessoas tenham ainda a capacidade de observar a natureza como tal. Mas ficam cínicas porque não podem assumir nem reconhecer esses observáveis, né, esses perceptíveis, graças à base da ciência, daquela merda que a pessoa faz que não é ciência, e por isso são chamados cientificistas. Né? Um termo que serve bem a seu propósito, uma pessoa capaz de criar um nome é, a rigor, considerado um cientista, pois é a gramática uma ciência, certo? Então, quando fala assim, sistema oriental, sistema ocidental, é porque o sistema oriental, uma natureza, um gunas, né, vai ser dito de alguma coisa bastante complexa. O sistema de cores não é o mesmo em todos os lugares, então, no sistema oriental, o vermelho, que pra gente evoca uma coisa de sedução, para os orientais isso sempre evoca espiritualidade. É bom lembrar que na Bíblia tem carta para sete cidades orientais antes que iniciem as epístolas para as cidades europeias. Na história, numa forma geral, em história vai se dizer a igreja patati patatá, mas não vai se perscrutar as brigas políticas que existiam entre os padres da igreja, mas vai se contar a história dos fatos ocorridos da forma mais objetiva possível. Né? Então, o clero enxuga bastante a informação de uma forma geral. Então, na Ayurveda, por exemplo, né, Kapha é terra mais água. A gente não está lidando com isso aqui em Aristóteles, porque ele está perscrutando os princípios primeiros. Então, separar Deus da pessoa e uma pessoa da outra, quando o campo ressonântico imiscui-se a partir da percepção compartilhada de um objeto, isso é matéria de estudo objetivo da filosofia. E Aristóteles vai lidar com isso objetivamente. Tá, muito bem. Todos eles se manifestam diferentes em comparação com os que não se constituem por natureza, pois cada um deles tem em si mesmo princípio de movimento e repouso. Uns de movimento local, outros de crescimento e definhamento, outros de alteração. Por outro lado, cama e veste, bem como qualquer outro gênero desse tipo, na medida em que se encontram suas respectivas designações, isto é, enquanto resultam da técnica
não tem nenhum impulso inato para a mudança, mas recurso sempre é neutro. Não tem nenhum impulso inato para a mudança, mas, enquanto lhes sucede ser de pedra, de terra ou misturados, eles o têm por esses elementos e nessa exata medida. Pois a natureza é certo princípio ou causa pela qual aquilo em que primeiramente se encontra se move ou repousa em si mesmo e não por concomitância. Digo não por concomitância porque alguém, sendo médico, poderia tornar-se causa de sua própria saúde, mas não é por ser curável que ele tem a arte medicinal, mas apenas sucede que o mesmo homem é, concomitantemente, médico e quem está sendo curado. Por isso, às vezes, eles estão separados um do outro. Semelhantemente para as coisas que são produzidas, nenhuma delas tem em si mesma o princípio da produção. Das coisas que são produzidas, nenhuma delas tem em si mesmo o princípio da produção, mas algumas o têm em outras coisas e de fora. Por exemplo, casa e todos os outros manufaturados, ao passo que outras, todas aquelas que poderiam vir a ser por concomitância causa para si mesmas, o têm, de fato, em si mesmas, mas não conforme aquilo que são por si mesmas. Eu fiz um curso de mediunidade. Tem um rapaz que busca sistematizar isso aí. Então o negócio é o seguinte: a gente levantava, todo mundo levantava em roda, vestido de branco, tinha umas velas, uma fogueira, uma macumba pronta lá, né? Sem galinha, porque muita gente é vegana lá, né? Aí não pode matar bicho, né? Que é força vital, mas na alimentação viva a gente considera a vida, né? Como a força vital. Por isso germinamos sementes que são bebês, né? São seres que acabaram de nascer e por isso estão no ápice de sua vitalidade. E aí todo mundo levantava, cantava para algum, cantava, e aí sentava e anotava a sua experiência. Levantava, cantava para Yansan, cantava, sentava, anotava a sua experiência, depois cantava para Xangô, depois a gente lia. Então, A minha experiência com a Oxóssi, por exemplo, era... Eu não sou visual, tá? Eu sou auditivo. Audiovisual para mim é um terror, mas eu tô me acostumando. É que nem alfanumérico. Olha, eu gravo um CPF com uma certa facilidade. Se eu tiver que lembrar uma placa com a letra no meio do número, fudeu. O alfanumérico é terrível. E aí eu tava numa mata e tinha um veado andando na mata e eu tinha que flechar o veado. Eu, na minha concentração, sentia a mata e percebia o veado, mesmo escondido. Essa era a minha visualização. Eu percebi a concentração manifestada na experiência de outras pessoas. Então, isso é uma força da natureza. Natureza é isso que foi dito. Por sua vez, tem natureza tudo quanto tem tal princípio. Todas essas coisas são substância, pois são um subjacente, e a natureza sempre reside num subjacente. São, conforme a natureza, tais coisas e tudo que lhes pertence devido a elas mesmas. Por exemplo, para o fogo, locomover-se para o alto. De fato, isso não é natureza, nem tem na natureza, mas é por natureza e conforme a natureza. Está dito, portanto, o que é a natureza, e o que é por natureza e conforme a natureza. O que é por natureza, o que é por natureza e o que é conforme a natureza. Por outro lado, seria ridículo tentar provar que a natureza existe, pois é manifesto que muitos entes são desse tipo. Tentar provar as coisas manifestas através de não manifestas é próprio de alguém incapaz de discernir entre aquilo que é cognoscível por si mesmo e aquilo que não é. Evidentemente, é possível sofrer isso. Alguém sendo cego de nascença poderia raciocinar sobre cores. Necessariamente, tais adversários nada pensam
e o argumento deles concerne as palavras. Alguns reputam que a natureza e a essência dos entes naturais seria aquilo que, desarranjado em si mesmo, está primeiramente inerente em cada um. Por exemplo, de uma cama seria natureza a madeira, e de uma estátua o bronze. Como sinal disso, Antifonte afirma que, se alguém enterrasse uma cama e se a podridão adquirisse poder de brotar, não surgiria cama, mas madeira. Como se estivessem presentes por concomitância a técnica e a disposição conforme a regra, e por outro lado, a essência fosse aquela que de fato permanece continuamente ao suportar tais modificações. Se, por sua vez, cada um desses elementos também se encontra nessa mesma situação em relação a algo diverso, por exemplo, o bronze e o ouro em relação à água, os ossos e a lenha em relação à terra, outros, que é ar, outros, que é água, outros, alguns desses elementos e outros, enfim, todos eles. Aquilo que cada um deles julga ser de tal tipo, seja um só, seja mais de um. Eis o que afirma ser, em tal quantidade, a essência inteira, ao passo que todas as demais coisas seriam modificações, propriedades ou disposições daquilo. E afirmam que cada um desses elementos seria eterno, pois afirmam não haver para eles possibilidade de mudança por eles mesmos, ao passo que as demais coisas viriam a ser e se corromperiam ilimitadas vezes. Assim, de certa maneira, denomina-se natureza a primeira matéria que subjaz a cada um dos que possuem em si mesmos princípios de movimento ou mudança. Denomina-se natureza a configuração e a forma segundo a definição. De fato, assim como se denomina técnica aquilo que é conforme a técnica e que é artificial, do mesmo modo também se denomina natureza aquilo que é natural e conforme a natureza. Naquele caso, quando algo é cama apenas em potência, mas ainda não tem a forma de cama, ainda não dizemos que se tem conforme a técnica, nem que há técnica, tampouco nos casos dos que se constituem por natureza. A carne ou o osso em potência não têm ainda sua natureza própria, nem são por natureza. Não dá para dizer que a comida é osso por natureza, porque um dia ela vai virar osso, mas nem toda comida que você comeu vai virar osso, né? Então, naquele caso, quando algo é cama apenas em potência, mas ainda não tem a forma da cama, ainda não dizemos que se tem conforme a técnica, nem que há técnica. Tampouco nos casos em que se constituem por natureza. A carne ou o osso em potência não têm ainda sua natureza própria, nem são por natureza antes de assumir a forma. Aqui é conforme o enunciado pelo qual dizemos, ao defini-los, o que é a carne ou o osso. Por conseguinte, de outra maneira, a natureza dos que possuem em si mesmo princípio de movimento, por conseguinte, de outra maneira, a natureza dos que possuem em si mesmos princípios de movimento é a configuração e a forma, que não é separável a não ser em definição. O composto de ambos, por sua vez, não é natureza, mas sim por natureza. Por exemplo, homem. E esta, a forma, é natureza mais do que a matéria, pois cada coisa encontra sua denominação quando é, efetivamente, mais do que quando é em potência.
Além disso, um homem provém de um homem, mas uma cama não provém de uma cama. Por isso dizem que sua natureza não é a figura, mas a madeira. Porque se algo brotasse, surgiria não uma cama, mas madeira. Mas então, se isso é técnica, também a forma é a natureza, pois é de homem que se provém um homem. Além disso, a natureza tomada como vir a ser é processo em direção à natureza. Ela não é como a cura, que se concebe como processo não em direção à arte curativa, mas em direção à saúde. De fato, é necessário que a cura proceda da arte curativa, mas não em direção à arte curativa. Mas não é desse modo que a natureza se comporta para com a natureza. Pelo contrário, aquilo que nasce, enquanto nasce, vai de algo em direção a algo. Mas o que é que nasce? Não aquilo a partir de quê, mas sim aquilo em direção a quê. Portanto, a forma é a natureza. Cama é a forma de cama, natureza é a matéria de cama, a forma é a natureza. Qual a forma da cama? Um lugar para se estar em repouso. Na posição deitado, né? Em que é possível. Enfim, não vou definir isso agora. Mas a forma e a natureza se dizem de dois modos. A forma e a natureza se dizem de dois modos, pois até mesmo a privação é, de certa maneira, forma. Mas se há ou não há, na geração simples, privação e algum contrário, deve ser examinado depois. Capítulo 2. Visto que está delimitado de quantos modos se concebe a natureza, depois disso devemos examinar em que o matemático se diferencia do estudioso da natureza, pois também os corpos naturais têm superfícies e sólidos, bem como comprimentos e pontos, a respeito dos quais o matemático faz seu estudo. Além disso, devemos examinar se a astronomia é uma parte da ciência natural ou se é distinta dela. Não tinha uma diferença entre astronomia e astrologia antes. Além disso, e a geometria era estudada pela astronomia. Além disso, devemos examinar se a astronomia é uma parte da ciência natural ou se é distinta dela. De fato, seria absurdo se coubesse ao estudioso da natureza conhecer o que é o Sol ou a Lua, mas não lhe coubesse conhecer nenhum dos concomitantes que se lhes atribuem em si mesmos, principalmente porque os que estudam a natureza, manifestamente, se pronunciam também sobre a figura da Lua e do Sol, e buscam saber se a Terra e o mundo são esféricos ou não. Ora, também o matemático se ocupa desses itens, mas não enquanto cada um é limite de corpo natural. Tampouco estuda os atributos enquanto sucedem aos corpos naturais, tomados nessa qualidade. Por isso, o matemático os separa. Pelo pensamento, tais itens são separáveis do movimento. Pelo pensamento, tais itens são separáveis do movimento. E isso não faz nenhuma diferença, tampouco surge algo falso quando eles os separam. Despercebidamente fazem isso também os que afirmam as ideias com E maiúsculo. Platão é conhecido pelo mito da caverna, né, que tem os caras lá presos dentro de uma gruta, com uma fogueira, olhando suas sombras na parede, e eles acreditam que isso é toda a realidade. Mas ele também é responsável pela produção de um conceito chamado memória residual. Na filosofia de Platão existe o mundo das ideias, tipo, tudo que existe em sua forma perfeita no mundo das ideias. Então existe esse livro. Claro que esse livro já está o quê? Anotado,
Já tá o quê? Com a orelha não tá ainda, mas assim, existe esse livro no mundo das ideias, onde ele existe abstraído da realidade em sua forma perfeita, assim também para todos os entes de uma forma geral, né? Tudo que existe no mundo das ideias, e a memória residual é o seu ser perfeito. Então, na minha memória residual, eu vivi a minha adolescência nos anos 80, só que eu nasci no final eu nasci em 89. Então eu não vivi isso na minha adultice, né? Mas assim, a minha memória residual é de ter nascido num tempo que eu não nasci. Isso acontece com o tempo, isso acontece com o espaço. Às vezes a pessoa tem assim uma fixação pelo panteão dos deuses nórdicos, por exemplo. A pessoa gosta de estar em lugar que está frio, porque isso faz parte da memória residual da pessoa. Então Aristóteles está falando ideias com I. Despercebidamente fazem isso também os que afirmam as ideias. Os que afirmam as ideias. Separam as coisas naturais, que são menos separáveis que as coisas matemáticas. Isso se torna evidente quando alguém tenta enunciar as definições de cada uma delas, tanto delas mesmas como de seus concomitantes. De fato, o par e o ímpar, o reto e o curvo, bem como número, linha e figura, hão de ser definidos sem movimento, mas carne, osso e homem não mais poderiam ser definidos sem movimento. Pelo contrário, estes últimos se definem como o nariz adunco, mas não como o curvo. Mostram isso também as mais natureza, mais com I. Mostram isso também as mais naturais entre as disciplinas matemáticas, como a ótica, a harmonia e a astronomia. De certo modo, elas se comportam de maneira inversa à geometria, pois a geometria estuda a linha natural, mas não enquanto natural, ao passo que a ótica estuda a linha matemática, não enquanto linha matemática, mas enquanto linha natural. Quando a gente faz um círculo, uma reta, a gente vai representar uma mesa, aquele traçado é uma representação, aquele traçado não é a natureza. Então a geometria ela vai lidar diretamente com a representação e o estudo da natureza é a linha ótica, né? Tipo, é uma representação natural, não é um sistema representativo. Vai. Mostram isso também as mais naturezas entre as disciplinas matemáticas, como a ótica, a harmonia e a astronomia. De certo modo, elas se comportam de maneira inversa à geometria, pois a geometria estuda a linha natural, mas não enquanto natural, ao passo que a ótica estuda a linha matemática. A ótica estuda a linha matemática não enquanto linha matemática, mas enquanto linha natural. Visto que a natureza se concebe de duas maneiras, a forma e a matéria, a natureza se concebe de duas maneiras, a forma e a matéria, é deste modo que se deve estudar. Como no caso em que investigamos sobre a aduncidade, o que ela é. Vou ter que olhar o que é aduncidade, porque essa aí nem eu sei. Qualidade ou característica do que é adunco, curvo, arqueadura. É deste modo que se deve estudar, como no caso em que investigamos sobre a aduncidade, o que ela é. Por conseguinte, os entes desse tipo não são sem matéria, tampouco segundo a matéria. Seria plausível, com efeito, que alguém formulasse a seguinte dificuldade: visto serem duas as naturezas, qual das duas competiria ao estudioso da natureza investigar?
ou lhe competiria investigar o composto de ambas. Mas, se lhe competisse investigar o composto de ambas, também lhe competiria investigar cada uma delas. Ora, neste caso, tomar conhecimento de cada uma das duas competiria à mesma ciência ou a ciências respectivamente diversas. Por um lado, para quem considerou os antigos, é plausível que a ciência da natureza pareça ser a respeito da matéria, pois Empédocles e Demócrito alcançaram a forma e aquilo que o ser é, apenas em pequena parte. No entanto, visto que a técnica imita a natureza, e que compete a uma mesma ciência conhecer a forma e a matéria, até certo ponto, por exemplo, compete ao médico conhecer a saúde e também a bile e a fleuma, das quais depende a saúde. Semelhantemente, compete ao construtor conhecer a forma da casa e saber que a matéria são tijolos e madeiras, do mesmo modo nos demais casos. Também a ciência natural compete tomar conhecimento de ambas as naturezas. Além disso, compete a uma mesma ciência conhecer aquilo em vista de que, isto é, o acabamento, e todas as coisas que são em vista daquilo. E a natureza é acabamento e aquilo em vista de que, pois das coisas de que há algum acabamento, havendo um movimento contínuo para tal, o acabamento é o extremo, e aquilo em vista de que. Por isso, o poeta permitiu-se dizer, de modo cômico, tem fim em vista do qual veio a ser. Ora, não é qualquer extremo que se habilita a ser acabamento, mas sim o melhor. Dado também que as técnicas produzem a matéria, umas sem mais, outras tornando-a propícia à obra. E utilizamos todas as coisas como se estivessem disponíveis em vista de nós, pois, de certo modo, também nós somos acabamento. De fato, em vista de que, se diz de dois modos. Foi dito sobre a filosofia. São duas as técnicas que conhecem e dominam a matéria: a que usa e a que comanda na técnica fabricante. Por isso também a técnica que usa de certo modo comanda, mas há diferença na medida em que ela é conhecedora da forma, ao passo que a outra, a que comanda como fabricante, é conhecedora da matéria. De fato, o piloto conhece e prescreve de que qualidade é a forma do leme, ao passo que o outro sabe de qual madeira e quais movimentos há de provir um leme. Naquilo que resulta da técnica, somos nós que fazemos a matéria ser em vista da função, ao passo que, nos entes naturais, a matéria já se encontra dada em vista da função. Além disso, a matéria se conta entre os relativos. Para uma forma diversa, a matéria é diversa. Pois bem, até que ponto é preciso que o estudioso da natureza conheça a forma e o que é? O que é? Só que é uma pergunta. Conheça o que é. Pois bem, até que ponto é preciso que o estudioso da natureza conheça a forma e o que é? Tal como é preciso que o médico conheça o tendão e o bronzista conheça o bronze, até conhecer em vista de que cada coisa é. Em vista de que cada coisa é. Inclusive a respeito dessas coisas que são separáveis em forma, mas estão na matéria. Tal como é preciso que o médico conheça o tendão e o bronzista conheça o bronze, até conhecer em vista de que cada coisa é,
inclusive a respeito dessas coisas que são separáveis em forma, mas estão na matéria? Pois um homem e o sol geram um homem. Mas delimitar como se comporta e o que é o separável, é tarefa da filosofia primeira.